vamos ter uma palestra da professora Sandra Costa Saldanha. Não vou ter aquele branco de ontem, né? Que, para minha alegria, aceitou o nosso convite para vir como conferencista para esse congresso, né? Sandra está aqui, eu vou ler alguma coisa. Eu conheci Sandra pessoalmente há pouco tempo, mas a gente se corresponde muito pela internet. E ela já mandou 2 artigos para os boletins do CEB. Eu tive a sorte de receber um aí na minha pasta. Não sei se outras de vocês receberam. Bom, Sandra é formada em letras ali em Portugal, de doutorada, aqui a gente diz doutora, né, em letras, mas com especialidade em História da Arte. Está muito alto? E trabalha na faculdade, é professora da Faculdade de Letras de Coimbra. É interessante também, porque aqui, História da Arte, em geral, está ligada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras também. Mas a Letras aqui está separada atualmente, já há bastante tempo. E a História ficou na Filosofia e Ciências, né? E lá em Portugal está muitas vezes ligado ao Departamento de Letras, que é o caso de Sandra, que está aqui. Bom, ela tem um papel importantíssimo. Deixa eu ler o nome direito, porque eu posso me esquecer aqui. Conferência, ela é diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, da Conferência Episcopal Portuguesa. Sandra tem desenvolvido um trabalho muito bom nesse sentido, ligado a inventário, à valorização das obras do patrimônio da Igreja, não só em Lisboa, onde ela mora, mas em todo Portugal. Então, ela vai falar um pouco disso, e que corresponde também a uma parte do doutorado dela, da tese de doutorado, que foi sobre a aprendizagem que aconteceu em Mafra, né? A formação lá em Mafra. Quem não conhece, é um lugar, um convento e, ao mesmo tempo, um palácio belíssimo, e não é muito longe de Lisboa. Então, eu tenho muito prazer em passar a palavra para a doutora e professora Sandra Costa Saldanha. Muito bom dia a todos. Eu começo por agradecer de uma forma muito especial à organização do Congresso ter estado aqui e de uma forma muito particular à Beatriz, com a qual me cruzei pessoalmente 2 ou 3 vezes nestes últimos anos. Eu creio que nos últimos 10 anos nos temos correspondido de uma forma muito assídua e regular, precisamente através das redes sociais, e tenho, enfim, já procurado acompanhar o melhor que posso aquilo que é a atividade que vem sendo desenvolvida. Aquilo que hoje aqui me traz particularmente, enfim, não é tanto a minha atividade ligada ao Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, mas aquilo que é a minha investigação mais específica, particularmente no domínio da História da Arte. E no domínio da História da Arte tenho-me dedicado justamente a investigar e a estudar escultura devocional, imaginária religiosa em Portugal, e por essa razão tenho-me frequentemente confrontado com aquilo que é também a realidade brasileira das mais variadas formas. Eu gostaria só de enquadrar muito rapidamente, enfim, aquilo que é esta realidade em Portugal, aquilo que é o estado de desenvolvimento dos estudos sobre este assunto em Portugal, e talvez, enfim, hajam aqui muitos pontos de contacto e comuns com aquilo que se passa também na investigação e nos estudos no Brasil, no que diz respeito à investigação em História da Arte sobre escultura. Eu diria que em Portugal, desde logo, o trabalho que se vem desenvolvendo, talvez nos últimos, podemos com alguma segurança afirmar quase no último século, é um trabalho que menoriza de uma forma muito clara a imaginária devocional, a escultura em madeira, naquilo que é o universo mais vasto dos estudos que se têm dedicado à escultura. Sendo certo que a escultura em madeira também em Portugal é aquela que predomina, aquela que é dominante
obstante, os estudos e a investigação em Portugal sobre escultura portuguesa têm-se dedicado de uma forma muito mais assertiva aos grandes nomes que de alguma forma estiveram associados às grandes obras públicas e com isso àquilo que é a escassa produção escultórica em pedra e onde de resto nem sequer encontramos a maior originalidade dos artistas portugueses, pelo menos, e dos escultores nacionais. A imaginária religiosa e, portanto, a escultura em madeira particularmente, resume-se, eu diria, talvez a 3 ou 4 nomes, enfim, no panorama dos estudos da escultura. E refiro-me especificamente, naturalmente, à escultura da Idade Moderna, sobretudo do século XVII e do século XVIII. Por outro lado, a constatação de que sobrevivem ainda em todo o território português conjuntos muito significativos e vastos e avultados e representativos de obras de imaginária em madeira, podemos ter com isso uma consciência e uma noção do muito que ainda está por fazer, do muito que ainda está por apurar. 98% talvez da escultura portuguesa é escultura anónima, não estudada, não identificada, não investigada, não apenas sob o ponto de vista das autorias, mas eu diria mesmo até sob o ponto de vista daquilo que é a sua integração estilística, daquilo que é a sua compreensão iconográfica, daquilo que é o seu historial ao longo das épocas posteriores à sua execução e à sua realização. E, portanto, eu começaria por justamente dar conta de algumas dessas questões que se têm vindo a colocar à minha investigação nos últimos anos, que se têm debruçado essencialmente em procurar perceber aqueles que são os grandes centros de produção de imaginária devocional em Portugal. Eu hoje trago aqui apenas especificamente o caso das oficinas de Lisboa, mas esta é uma realidade que poderíamos replicar pelo menos para 2 outros grandes centros produtivos em Portugal, que são, respectivamente, o Porto e Braga. E eu, quando falo de grandes centros produtivos, falo de centros produtivos no sentido que não produzem apenas para aquela cidade ou para aquela região, mas têm uma capacidade de exportação daquilo que é o trabalho que se desenvolve nestes contextos oficinais a partir de um determinado núcleo e que depois vamos encontrar em todo o território e não apenas em Portugal, mas, por exemplo, também no Brasil e noutros locais, portanto, com uma expansão territorial que é, de facto, muitíssimo alargada. E vou, portanto, olhar um pouco mais detidamente para aquilo que me tem ocupado nos últimos tempos e o exemplo que aqui trago justamente é o caso de Lisboa, para vos dar um bocadinho conta de como tem decorrido a minha investigação e em que medida é que tenho conseguido obter alguns resultados. É um processo perfeitamente em desenvolvimento, está muito longe de estar concluído, mas os indicadores que já foi possível obter permitem-nos ter uma percepção um bocadinho mais aproximada desta realidade em Portugal. Bom, e neste panorama de estudos tão escassos, há de facto um autor que para a arte portuguesa é absolutamente incontornável quando procuramos, enfim, aferir algumas autorias e ter, enfim, algumas informações que por outra via não conseguimos atingir, que é, como todos aqui certamente conhecem também, o pintor Cirilo Volkmar Machado, que é justamente o primeiro e o único durante quase 2 séculos a referir-se à produção de imaginária religiosa em Portugal. E a referir-se a ela particularmente a algumas das suas oficinas e centros produtivos. E justamente em 1823, diz-nos o Cirilo, portanto, referindo-se àquilo que foi a sua época de produção, a sua própria época de produção artística, que é a segunda metade do século XVIII, diz-nos eles, por estes tempos, viveram em Lisboa alguns escultores em madeira que tinham um laboratório público na calçada de Santo André. E a isto se resume aquilo que sabíamos sobre um conjunto do qual tínhamos consciência ser bastante abundante de imaginários, de escultores a desenvolver a sua atividade nesta matéria. Ainda antes de continuar, eu gostaria aqui a este respeito de fazer abrir um outro parênteses para dizer que
dos poucos 3 ou 4 nomes que referi atrás, mais estudados e aos quais se atribui a maior quantidade de obras de imaginária devocional em Portugal, naturalmente que aquele que se destaca de todos os outros é justamente o do escultor Joaquim Machado Castro. O Joaquim Machado Castro é um escultor que tem em Portugal um papel relevantíssimo em várias matérias, desde logo na formação de escultores, mas também na produção de obras de arte e, essencialmente, naquilo que é uma enorme influência, um lastro que vai perdurar durante toda a segunda metade do século XVIII, entrando até quase meados do século XIX, portanto uma influência que faz prolongar muito em Portugal uma estética ainda muito presa ao barroco e que de alguma forma, enfim, vai dificultar um pouco a entrada de novos valores, sobretudo no caso da escultura, e a verdade é que ao Joaquim Machado Castro se atribuem todas as obras nas quais se identifica alguma qualidade. E a verdade também é que esse é o primeiro erro, porque o Joaquim Machado Castro não se dedicava a produzir imaginária devocional. Essa é a verdade, e apesar de ter realizado efetivamente algumas obras em madeira, elas são absolutamente residuais no quadro da sua longuíssima atividade. O Joaquim Machado Castro foi sobretudo um escultor ao serviço do Estado, foi sobretudo um escultor ao serviço da Casa Real e das obras públicas, e foi essencialmente um grande mestre que formou uma série de ajudantes que justamente colaboravam nas grandes empreitadas em que ele participou, que vão desde a estátua equestre, passam por toda uma série de obras escultóricas em pedra para as várias grandes obras públicas que têm lugar em Portugal a partir da corte, designadamente a Basílica da Estrela, o Palácio da Ajuda, intervenções no Palácio de Queluz e, portanto, toda uma série de intervenções públicas. Porventura, este facto de ter sido o grande nome da escultura em Portugal no século XVIII faz com que, ainda hoje, o grande número de atribuições de escultura portuguesa barroca ou integrada nestes valores estéticos da segunda metade do século XVIII continuem sem critério a ser atribuídas ao Joaquim Machado Castro. Mas, como podem ver justamente nesta passagem que eu aqui transcrevo, é o próprio Machado Castro que, de uma forma muito clara, diz isto mesmo: cuidei logo dos modelos e em executar o mais. Porém, como os oficiais desta casa não têm prática em trabalhar em madeira, sempre em casa, sempre ocupo outros de fora. O que é que isto significa? Isto significa exatamente que o Joaquim Machado Castro se refere àqueles a quem dava a execução das obras de imaginária. O Machado Castro fez muitos projetos de escultura, fez muitos desenhos e bozzetti para a produção de obras de imaginária devocional, mas, na verdade, a execução destas obras ficava a cargo de outros escultores, de imaginários, os tais muitos escultores absolutamente anónimos e que fazem parte do meu interesse e, portanto, do meu objeto de trabalho e de investigação. E, justamente, junto do Machado Castro vão trabalhar muitos artistas que vão dar resposta às encomendas, porque as encomendas de imaginária em madeira, evidentemente, que existiram e foram muito significativas em termos de quantidade e de qualidade. Mas a verdade é que a sua execução era deixada, enfim, para outros artistas. Bom, eu gostaria agora de dar um bocadinho conta daquilo que foram 2 ou 3 dos passos que dei no sentido de aferir alguns elementos para esta pesquisa e para esta investigação que fui desenvolvendo. Certamente muitas destas fontes são também familiares à investigação no Brasil. No caso português são absolutamente incontornáveis e especificamente no caso daquilo que é esta investigação para as oficinas de Lisboa, há desde logo um manancial de informação essencial como ponto de partida para se compreender este fenómeno, sobretudo aquilo que eu considero que é um fenómeno corporativo que está completamente por compreender, por estudar e, sobretudo, por sistematizar. E, portanto, naturalmente que estas fontes documentais, os róis de confessados e os registros da décima da cidade dão informações preciosas quanto aos ofícios em exercício nas diferentes cidades. A décima da cidade é uma espécie de imposto profissional que é cobrado aos diversos oficiais e artífices nas diversas áreas e que permite termos uma compreensão e uma percepção não só da quantidade de ofícios ligados a uma determinada zona da cidade, como sobretudo
sobretudo ao modo como se concentram, por exemplo, em arruamentos específicos das cidades, e percebermos com isso também a forma como essa distribuição laboral acontece. Do ponto de vista social é muito interessante justamente essa compreensão. Os róis de confessados que, enfim, dão à história da arte informação essencial também, porque não são apenas elencos de nomes, mas são, na verdade, elencos que não apenas nos permitem perceber os ofícios, como sobretudo os aprendizes, os discípulos que estão associados a um determinado cabeça de casal ou a um determinado proprietário, e com isso percebermos também, por exemplo, uma coisa fundamental para mim e nesta investigação, que é a dimensão das oficinas, que é, por exemplo, os tempos de aprendizagem dos discípulos e dos aprendizes, o modo sistemático como verifiquei a uma determinada altura que tudo isto se vai processando. Bom, eu vou dar aqui como exemplo aquilo que é para o caso das oficinas de Lisboa, vou dar como exemplo enfim, aquilo que tem sido a investigação que tenho desenvolvido mais particularmente no caso da cidade de Lisboa, e, portanto, tendo como ponto de partida, quando iniciei estes estudos e estas investigações, o conhecimento de uns 5 ou 6 escultores, dos quais se destacariam como grandes nomes da produção escultórica portuguesa 3, eventualmente Joaquim Machado Castro, José de Almeida, por exemplo, um outro escultor fundamental neste panorama, ou o escultor Manuel Dias, enfim, um terceiro nome também particularmente relevante neste domínio. A verdade é que, olhando concretamente para esta cronologia, e a minha cronologia foi todo o século XVIII, portanto, desde os inícios do século XVIII até aos finais, consegui perceber efetivamente que há uma diversidade e uma complexidade bastante mais acentuada. Desde logo percebi que os escultores na cidade de Lisboa têm uma concentração muito direcionada para zonas concretas da cidade. Como sabem, Lisboa e outros pontos de Portugal a vida na cidade é determinada por um acontecimento fundamental no século XVIII, que é o grande terremoto de 1755, e também no que diz respeito à produção artística e ao desenvolvimento dos ofícios, essa questão vai ser relevante. E, portanto, até ao terremoto de 1755 vamos encontrar, sobretudo, os mesteres diretamente ligados àquilo que eram as zonas mais baixas da cidade, em freguesias, por exemplo, como Santa Justa ou Freguesia do Socorro, portanto, zonas mais baixas, mais próximas do rio. A partir do terremoto de 1755 vamos assistir a uma deslocação destes profissionais para outras zonas mais altas, precisamente da cidade, e com isso à sua concentração, portanto, noutras freguesias e noutras localizações. Aqui estamos a ver justamente um elenco de alguns deles, portanto, o que encontram aqui assinalado a azul identifica aquilo que é o centro da cidade de Lisboa, os seus bairros centrais, e dentro deste coração da cidade vamos encontrar escultores fixados de uma forma intensa em alguns pontos concretos. Após o terremoto de Lisboa, será sobretudo nesta zona dos Anjos, e será para aqui essencialmente que se irão transferir a maior parte destes escultores. Eu aqui elenco apenas aqueles que foram os nomes relativamente aos quais pude compilar dados, encontrar obras e, enfim, um conjunto bastante mais coerente de informação. Mas posso-vos dizer que, até ao momento, estão inventariados, sem muitas informações, quase uma centena de escultores, atuando todos eles neste espaço de tempo. Entre os indicadores interessantes que retiramos também deste tipo de investigações, existem 2 ou 3 questões que me interessaram e que não foram ainda trabalhadas, virão a ser, na sequência do apuramento de um conjunto de dados. Mas entre esses dados existem 2 ou 3 questões que são de facto importantes, e uma delas tem a ver com o próprio estatuto social destes homens, enfim, nesta sociedade do antigo regime e ao longo de todo o século XVIII, e a forma como a própria profissão de escultor e a sua integração no contexto daquilo que são as outras artes vai evoluir, e claramente evolui num sentido de ofício mecânico, enfim, rumo a uma profissão
cada vez mais autonomizada. E é um facto que, se nos inícios do século XVIII encontramos referências, enfim, nem sempre muito claras quanto à profissão, como faz feitios, faz santos, é figurista, faz figuras, começamos a encontrar depois de uma forma muito mais consolidada, a uma determinada altura do século XVIII, esta atribuição muito concreta e objetiva de escultor, imaginário ou santeiro, essencialmente nas designações e nas atribuições que são feitas a estes indivíduos. E que gostaria de dizer, dedicam e consagram as suas vidas inteiramente à produção de escultura. Portanto, todos estes nomes, eu não os investiguei a todos, evidentemente, mas procurei, enfim, conseguir enquadrar cronologicamente e biografar minimamente quase todos eles, e a verdade é que todos eles dedicam inteiramente as suas vidas à produção de escultura. Portanto, são homens que nascem muitas vezes já num contexto de oficina, que continuam aí a desenvolver a sua formação e a sua atividade e que morrem a ser escultores. E isto atesta-se pela muita documentação que se pode comprovar, que se pode consultar. Portanto, pessoas que são escultores durante 40, 50 anos. Isto para dizer que se vivem do ofício, naturalmente que têm que ter produzido obra. E obra de escultura, efetivamente, na maior parte dos casos. Aquela que há um fenómeno interessante nas oficinas de Lisboa, que o próprio Cyril Volkmar Machado tinha já atrás referido, que é o estabelecimento preferencial, sobretudo a partir do terremoto de Lisboa de 1755, de muitos destes nomes, numa rua concreta e particular da freguesia dos Anjos, que é a calçada de Santo André. E ainda hoje, enfim, se tem essa consciência. Neste local especificamente, vamos encontrar de facto, a partir da segunda metade do século XVIII, uma fixação muito significativa de vários mestres, e que depois, durante pelo menos uns quase 100 anos, é continuada pelos seus discípulos e pelos seus aprendizes, quase sempre fixados aqui, ou se não for exatamente aqui, nas redondezas, portanto, em zonas muito próximas. Enfim, é desde logo um arruamento que tem a vantagem de estar numa parte alta da cidade, portanto, afastado de todos os problemas que se colocaram após o terremoto, e também na proximidade de algumas casas religiosas importantes, o que certamente, enfim, facilitaria estes canais de comunicação com alguns encomendadores relevantes para a produção de imaginário, como é o caso do Mosteiro de São Vicente Fora, da Igreja da Graça e outras que se localizam aqui nestas proximidades. Da análise que é feita deste tipo de informação, e eu para já estou ainda apenas e só a olhar para aquilo que são resultados que se retiram deste tipo de informação, gostaria também de sublinhar um ou dois aspectos que me parecem importantes. Porventura conhecidos ou mais estudados e explorados para outras áreas da criação artística, enfim, no domínio da talha, por exemplo, muitas destas questões estão já plenamente aferidas e são conhecidas. No domínio da escultura não estavam de todo, e é muito interessante verificar justamente desde logo esta questão corporativa, não é? Que começa pela fixação específica destes indivíduos em zonas concretas e depois todos os relacionamentos que este corporativismo potencia. Naturalmente, e portanto, desde logo, as várias conclusões que se retiram daqui foi que, desde logo, a relação familiar é essencial entre estes artistas e absolutamente comprovada, e também as articulações profissionais dentro destes mesmos arruamentos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que um grande mestre normalmente tinha nas suas proximidades outros artífices de outros ofícios aos quais recorria regularmente. Como sabemos, o ofício de escultor carece, obviamente, de outras áreas específicas para a execução das obras, e vamos depois encontrar contratos e documentação que justamente nos dá conta destas espécie de subcontratações a outros oficiais, nomeadamente no campo da marcenaria ou da carpintaria, por exemplo, ou até da pintura. Muitos destes autores vão recorrer de uma forma muito sistemática, por exemplo, aos mesmos pintores para o estofo das imagens, aos
mesmos orifes para a realização dos adornos das imagens, vão recorrer frequentemente aos mesmos marceneiros ou aos mesmos carpinteiros para a execução das assemblagens, para a execução, por exemplo, de mobiliário, de acessórios para as imagens que realizam. E, por fim, um outro aspecto que este considero da maior importância e relevantíssimo e fundamental de se compreender, para podermos perceber todo este fenómeno em geral daquilo que é a produção de imaginária religiosa, pelo menos no século XVIII, que é a ação pedagógica que estas oficinas têm. Porque justamente um dos dados que a documentação nos permite perceber e que agora nos cabe interpretar e compreender é justamente de permanências muito sistemáticas de aprendizes no seio destas oficinas. Que entram crianças, muitas vezes, para elas, com 9, 10 anos de idade, e que ali estão até casarem, quase sempre, muitas vezes casando com a filha do mestre, é muito habitual isso acontecer, e depois eles próprios saindo da oficina e abrindo a sua própria oficina e fazendo eles próprios depois o seu próprio percurso. E, portanto, esta questão da pedagogia é absolutamente fundamental. E eu digo que é absolutamente fundamental no panorama da arte portuguesa, pelo menos, e certamente vamos, enfim, com o contexto brasileiro, encontrar também, porventura, alguns paralelismos. E é fundamental no contexto da arte portuguesa porque a formação dos escultores em Portugal decorre essencialmente, enfim, no século XVIII, por duas grandes vias pedagógicas. Por um lado, aquilo que são as diligências ainda do rei Dom João V, do tempo do rei Dom João V, desde logo de enviar artistas para Roma, mas também a uma determinada altura de ambicionar e de sonhar ter em Portugal os próprios recursos académicos para a formação dos artistas, concretizada no campo da escultura com o rei Dom José I, e portanto os inícios de uma formação académica e coordenada pelo próprio Estado e associada à coroa, desde logo, com o rei Dom José I, em Mafra, justamente, e coordenada pelo mestre Alessandro de Giusti, que vem para o nosso país, enfim, com outras incumbências, mas que acaba por ter essa grande missão, que é de formar uma escola de escultura a partir de Mafra, uma escola de escultura que depois em Lisboa é continuada justamente pelo Joaquim Machado de Castro, que eu já falei há pouco. E onde é que fica o resto? A grande pergunta é esta. O de Giusti forma em Mafra escultores para trabalhar o mármore, o Joaquim Machado de Castro forma em Lisboa, associada à Casa Real, escultores para trabalharem o mármore também, e o resto? O resto é muito, é quase tudo, não é? E precisamente o resto é isto, é uma formação que é uma formação sobretudo oficinal e que acontece e que decorre no contexto destas oficinas, algumas delas oficinas com papel muitíssimo relevante. Eu dou-vos aqui apenas um exemplo, entre todas, eu estudei-as praticamente todas, as oficinas de todos estes mestres, mas traço-vos aqui um breve historial de uma delas apenas, justamente onde podemos perceber e aferir todo este tipo de relacionamentos. O escultor Nicolau Pinto é um exemplo justamente de um escultor que vem de fora de Lisboa e que se vai fixar em Lisboa ainda antes do terremoto. Aliás, este fenómeno foi muito frequente em Portugal. Vamos encontrar em Lisboa a fixação de muitos artistas vindos de todas as partes do país, do norte a sul do país, do Minho ao Algarve, vão para Lisboa a uma determinada altura e fixam-se quase sempre nestes arruamentos, justamente à procura, enfim, de trabalho ou de iniciarem a sua carreira. O Nicolau Pinto é um exemplo disso mesmo, é um escultor que faz toda a sua vida profissional em Lisboa, que vem do Porto e que aqui se fixa justamente na primeira metade, meados do século XVIII, e desenvolve uma carreira de 50 anos ininterrupta como escultor. Sabem quantas obras se conhecem do Nicolau Pinto? Uma escultura. Não é possível que o Nicolau Pinto, em 50 anos, tenha executado uma escultura. E, portanto, isto dá-nos bem conta da necessidade que temos de continuar esta investigação e de, sobretudo, compreender justamente a que tipos de obras todos estes nomes estão precisamente associados. E, justamente, o Nicolau Pinto é um exemplo de tudo isto, portanto, ele foi discípulo de outros escultores
nas épocas anteriores, vai estabelecer uma série de relações profissionais com vários outros escultores, relações profissionais, relações pessoais, relações familiares, são muito importantes neste contexto, as relações familiares. Ele próprio foi formado por alguns que o antecederam e vai formar outros que ali depois vão continuar as suas carreiras. É o primeiro mestre justamente do Joaquim Machado de Castro, em Lisboa, quando vem de Coimbra para Lisboa, assim como de muitos outros, e tem, portanto, enfim, é um exemplo justamente de tudo isto que acabei de vos dizer. E com isto chegamos a um elenco, como vos disse, de quase uma centena de nomes. E com esta centena de nomes eu pego nestas palavras do Reinaldo dos Santos para refletirmos sobre a importância ou a relevância de termos maior ou menor consciência de todas estas questões e o que é que a história da arte pode fazer por elas ou sobre elas, ou como é que as podemos hoje tratar e olhar. E justamente o Reinaldo dos Santos, referindo-se à arte portuguesa do século XVIII, diz-nos: a crónica das artes do século XVIII está cheia de listas que os eruditos citam como se bastasse a repetição das páginas de Cirilo e uma outra referência de cronista monástico para reconstituir a história. Nomes, só por si, nada dizem. Assim é como as obras que nos restam, as possíveis identificações dos seus autores, que a história se terá de ir tecendo, pouco a pouco, sobre a base capital do seu poder emocional e da originalidade que hierarquiza os mestres. E precisamente, se já tínhamos algumas listas no tempo do Reinaldo dos Santos, para o caso da escultura portuguesa, hoje essa lista é bastante mais longa e significativa. E quase toda ela feita de nomes absolutamente anónimos e totalmente desconhecidos, sendo certo que há esta consciência, desde logo, que são autores de uma parte muito relevante daquilo que é a escultura portuguesa do século XVIII, de todo o território nacional, porque dali irradiaram encomendas para várias outras localidades. A este respeito, eu gostaria de procurar então sistematizar aquilo que é um primeiro exercício, um primeiro ensaio de sistematização de alguns destes nomes e de alguns destes autores, precisamente no sentido de começarmos a perceber a maneira de, enfim, um melhor e um mais adequado enquadramento de todos eles. E eu começaria por me referir àquilo que são os três grandes nomes que até ao momento a história da arte tem, aos quais a história da arte tem até ao momento atribuído o essencial da produção escultórica em Portugal. Os três grandes nomes aos quais a história da arte tem reconhecido, porventura, a melhor capacidade na execução de obras de imaginária religiosa. Três grandes nomes que o são efetivamente e são responsáveis, de facto, por uma parcela muito significativa daquilo que é a escultura, a imaginária devocional em Portugal, e que, de algum modo, representam aquilo que também, sob o ponto de vista estilístico, são os três grandes momentos, ou três dos grandes momentos da escultura devocional em Portugal, que vão precisamente desde os valores do Barroco, ainda presos aos inícios do século XVIII, até àquilo que serão já as primeiras, enfim, representações que podemos enquadrar plenamente na estética do rococó, enfim, e de acordo com aquilo que são até os seus parâmetros internacionais. Eu não vou, evidentemente, aqui falar alongadamente sobre tudo aquilo que são os escultores portugueses do Barroco nesta época, mas irei, enfim, deixar duas ou três notas muito breves. O escultor José de Almeida justamente representa um aspecto absolutamente fundamental da produção escultórica portuguesa,
porque justamente ele ilustra aquilo que é um dos momentos de maior erudição e e de melhor qualidade também no que diz respeito à produção escultórica. O José de Almeida foi o único escultor português que teve a possibilidade de estudar em Roma justamente com uma bolsa de Dom João V, e por essa razão foi o único escultor português que teve um contacto direto com aquilo que durante toda a primeira metade do século XVIII o rei Dom João V procurou transportar para Portugal, que foi justamente esse universo da arte italiana. E o José de Almeida é precisamente aquele que vai ilustrar e representar de alguma forma isso. Pese embora essa sua formação no domínio da escultura em pedra, com um dos grandes mestres do barroco italiano, o Carlo Monaldi, a verdade é que o José de Almeida chega a Portugal e o seu trabalho vai ser quase exclusivamente consagrado à escultura em madeira, portanto à imaginária. O José de Almeida é também um dos primeiros grandes mestres em Portugal, mestres no sentido que vai verdadeiramente formar um conjunto muito significativo de outros escultores. Uma formação, portanto, que vai ser muito devedora destas suas origens italianas, da sua própria formação. O Joaquim Machado Castro é justamente, em meados do século XVIII, aquele que vai prolongar toda esta estética do barroco até aos finais do século. Ele próprio foi discípulo do José de Almeida, foi discípulo do Nicolau Pinto, que referi atrás, e é, sobretudo, um escultor ao serviço da Casa Real. É, sobretudo, um escultor ao serviço das obras públicas e, portanto, este seu prestígio e esta sua relação com as grandes obras em Portugal vai fazer com que seja, de facto, um dos nomes mais conceituados do seu tempo. E, por fim, avançando na cronologia, o Joaquim de Barros Labourão eu diria, talvez, o escultor mais à margem de todos estes circuitos. É um escultor com uma obra absolutamente autónoma, muito identificável, plenamente moderno. Eu considero que é o único escultor rococó que verdadeiramente tivemos em Portugal, plenamente sintonizado com aquilo que são os valores estéticos de grande novidade, de origens, por exemplo, como a Alemanha e outros tipos de influências que não vamos de facto encontrar noutros escultores em Portugal, e naturalmente cada um sob o ponto de vista estilístico e sob o ponto de vista estético, com as suas próprias características. Mas, portanto, faço esta referência justamente para destacar aqui, desde logo, aquilo que são os três grandes nomes, enfim, de base, em torno do qual se desenvolve, sob um ponto de vista estético, sob o ponto de vista estilístico, os valores da escultura portuguesa do século XVIII. Por um lado, muito apegado ainda aos valores e à influência dessa matriz romana que o José de Almeida transporta para Portugal, por outro lado fixada com aquilo que é uma estética barroca plenamente assumida pelo Joaquim Machado Castro e por toda uma série de outros artistas à sua volta, e por fim, esteticamente ainda, falando, aquilo que são uma série de novidades já no final do século XVIII e inícios do século XIX, introduzidas em Portugal justamente pelo Barros Labourão. Olhando para todo o conjunto muito vasto de nomes que foi possível ir apurando, eu considero que é possível organizar-se estas oficinas portuguesas. Naturalmente, todas estas classificações e estruturas são falíveis e carecem de uma investigação ainda mais aprofundada, obviamente. Considero, todavia, que a escultura portuguesa do século XVIII pode, de uma forma clara, organizar-se justamente por um conjunto sequencial de escultores, de artistas que vão deixar um lastro importante junto dos seus aprendizes. E, portanto, em cada um destes grupos cabem vários escultores. Eu destaco aqui, em cada um destes grupos, aquilo que me parece que são os mestres, os principais mestres, que vão depois exercer a sua influência sobre uma série de outros nomes. E, indiscutivelmente, a primeira geração de escultores barrocos em Portugal, e concretamente a partir das oficinas de Lisboa, onde se inscreve justamente o José de Almeida, inicia-se naturalmente com um outro grande nome, que é o do escultor Manuel Dias. O escultor Manuel Dias é
um dos primeiros artistas a desenvolver a sua atividade em Portugal no século XVIII, em Lisboa no século XVIII, nas oficinas de Lisboa, e ele é o grande mestre de todos os outros que se vão seguir, sem qualquer dúvida. Pela sua oficina, desde logo, passam vários discípulos. O Manuel Dias vai implementar um sistema de formação que é muito interessante e que é absolutamente inédito, com períodos de aprendizagem regulares, sempre de 5 anos, no fim dos quais recebia novos grupos de aprendizes que viviam na sua própria casa durante aqueles 5 anos. Portanto, aquele agregado era sempre, enfim, constituído pela sua própria família e por 2 ou 3 aprendizes que ali viviam e que ali desenvolviam as suas carreiras e que depois vão prosseguir a sua atividade. Portanto, enfim, estas obras, que são respectivamente do Manuel Dias, do José de Almeida e do Jerónimo da Costa, ilustram precisamente este primeiro momento de um barroco pleno, de um barroco absolutamente integrado naquilo que são os padrões estéticos internacionais e, sobretudo, gostaria de relevar a este respeito a excelência das obras da maior parte destes autores. Numa segunda geração vão se encontrar já mais ligados a um conjunto de oficinas estabelecidas em meados do século XVIII, um conjunto de outros nomes, quase todos eles discípulos ou herdeiros dos anteriores, portanto tudo isto é sequencial de alguma forma, todos estes nomes acabam por estar diretamente ligados uns aos outros. Esta segunda geração de artistas que prossegue aquilo que são os valores do início do século XVIII, é uma geração que podemos colocar após o terremoto de 1755, aliás, o Manuel Dias, o grande mestre da primeira metade do século, morre soterrado no terremoto de 1755 e, por poética coincidência, eu considero que ele encerra também com a sua morte um capítulo na história da escultura portuguesa, dando início a esta nova geração pós-terremoto, onde se inscrevem vários outros nomes. Uma terceira geração, onde se inscreve precisamente o Joaquim Machado Castro, e onde vamos começar, de algum modo, a encontrar um aligeiramento daquilo que é o barroco joanino, o dito barroco joanino, dos primeiros anos do século XVIII, mas sem nunca assumir as características do rococó, sem nunca sequer chegar perto daquilo que depois viria a ser o neoclassicismo e o comedimento estilístico da escultura dos inícios do século XIX noutros países, que em Portugal verdadeiramente nunca chegamos a observar. À margem de tudo isto, eu considero que se inscreve a figura do Barros Labourão. O Barros Labourão é, encerrando este ciclo estilístico do século XVIII em Portugal, é o grande nome do final do século, é um escultor que, tendo uma especial apetência para o trabalho da pedra, fez também muitas obras de imaginária devocional em madeira e, sobretudo, o seu pioneirismo passa, na minha opinião, pela introdução de uma série de novos valores de graça, delicadeza, todos eles estão próximos daquilo que é o que de mais moderno se faz no domínio do rococó, um pouco por toda a Europa, e eu creio que isto se explica, porventura, de uma forma muito fácil. O próprio Joaquim de Barros Labourão tem uma formação que é atípica em relação aos seus pares. Ele não se forma com um escultor, não se forma com estes grandes mestres das oficinas de Lisboa. A formação do Barros Labourão decorre com o estucador Giovanni Grossi, justamente um dos grandes responsáveis também pela introdução de uma série de novidades do rococó em Portugal, uma série de valores que o Barros Labourão depois transporta para a sua própria obra de escultura de uma forma muito própria e muito interessante. Poderíamos olhar para as obras que se conhecem destes autores nas mais variadas perspectivas, e eu tenho procurado fazê-lo, sobretudo, enfim,
Considero que é muito importante para um conhecimento mais adequado desta escultura conseguirmos associar os nomes às obras, evidentemente, ou as obras aos nomes, e o percurso é ainda certamente um percurso muito longo. Entre as várias investigações que tenho desenvolvido em torno da análise destas obras de escultura, uma das questões que me tem interessado mais particularmente é esta questão justamente das fontes da escultura portuguesa do século XVIII. As fontes da escultura portuguesa do século XVIII são múltiplas e aquilo que eu vos trago aqui, enfim, são apenas alguns aspectos sobre os quais me tenho debruçado de uma forma mais atenta e mais particular. Na verdade, um fenómeno que esta questão das fontes e das matrizes, dos modelos das obras de arte, é um fenómeno que, como todos sabem, está perfeitamente instituído e conhecido para o estudo de outras áreas, desde a pintura, a azulejaria e tantas outras, mas não está de todo para a escultura. E, de facto, pelo menos, enfim, para a escultura portuguesa. Existe, de facto, um conjunto muito interessante de fontes às quais é importante estarmos atentos, ou que é importante, pelo menos, enfim, dar-lhes uma relevância que não tem sido dada. E, por vezes, a explicação para a iconografia, para a própria composição de tantas e tantas obras de arte, encontra-se simplesmente na identificação e no reconhecimento de uma forma concreta. Bom, esta questão das fontes e das matrizes é uma questão que se coloca de longa data na produção escultórica do Barroco em Portugal. Mostro-vos aqui apenas 2 ou 3 exemplos anteriores àquilo que é a minha época de estudo, concretamente. Como todos sabemos, a gravura tem um papel fundamental na produção de obras de arte, e todos assumimos e aceitamos essa realidade como algo que faz parte do processo de criação artística na Idade Moderna e particularmente nos séculos XVII e XVIII. A verdade, porém, é que para a escultura esse trabalho está muito aquém daquilo que está já feito para outras áreas e para outras matérias. E, portanto, esta questão é uma questão que se coloca de longa data. Enfim, estamos a ver aqui 2 ou 3 exemplos de obras de Frei Cipriano da Cruz, subajamente conhecidas, mas nunca estudadas sob o ponto de vista daquilo que são as suas fontes ou daquilo que são, de facto, as suas matrizes. Um fenómeno que, de resto, não é um fenómeno português de todo, como se sabe, é um fenómeno que percorre um pouco todo o contexto europeu, sobretudo, e aquilo que é a produção escultórica nos mais variados países e nos mais variados locais. O acesso às fontes, particularmente às fontes gravadas, é absolutamente fundamental, como todos sabemos. Eu gostaria, entrando agora no século XVIII particularmente, e naquilo que são, enfim, as várias obras e autores sobre os quais me tenho debruçado, gostaria de chamar a atenção precisamente para 2 ou 3 situações relacionadas com esta matéria das fontes iconográficas e compositivas das obras de escultura. E eu considero que nós encontramos vários tipos de fontes e de influências. Desde logo aquela que será porventura a mais evidente: os discípulos que copiam as obras dos mestres. Isto é muito frequente, não é? Nós conseguimos perceber, sob o ponto de vista estilístico e sob o ponto de vista até da própria qualidade de execução escultórica, que o autor é outro, mas percebemos que há ali uma cópia precisamente de um mestre, daquele que porventura terá sido o seu próprio mestre. O Manuel Dias é um caso absolutamente flagrante dessa situação. Foi um escultor que tive a oportunidade de estudar mais aprofundadamente. É um escultor que tem uma oficina vasta e com uma longevidade muito relevante, pela qual passam dezenas de aprendizes, e a verdade é que por toda a cidade de Lisboa e por todo o país, por todo o território português, encontramos inúmeros exemplos de obras diretamente filiadas em grandes obras originais do Manuel Dias. Trago-vos aqui apenas um exemplo de cada uma destas situações, aqui apenas o exemplo do arcanjo, do célebre arcanjo São Miguel de Manuel Dias para a Igreja da Pena em Lisboa. São obras dos inícios dos anos 40,
do século XVIII e obras de menor dimensão, exatamente iguais a esta do Manuel Dias, para outros locais. Já encontrei pelo menos umas 15, 16 esculturas e não ando exatamente à procura delas, enfim, mas na verdade existe toda uma produção que entronca diretamente naquilo que são as obras de um mestre principal. E como estamos a ver o caso do São Miguel Arcanjo, poderíamos ver exemplos de outras obras onde exatamente este mesmo processo se verifica. Vamos também encontrar este mesmo fenómeno noutros escultores. Eu aqui mostro-vos duas esculturas que tiveram um ascendente particularmente significativo na produção portuguesa do século XVIII. No seio destas oficinas de Lisboa, o que aqui estão a ver são as representações de São Pedro e São Paulo feitas para a Igreja das Necessidades, uma encomenda régia, portanto uma encomenda de prestígio, para a qual trabalharam os melhores artistas nos vários campos das artes, nomeadamente justamente os dois grandes escultores que trabalhavam a pedra pela década de 30, 40 do século XVIII em Portugal, que foram o Alessandro Justo e o José de Almeida, que fizeram para a fachada estas duas imagens que estão aqui a ver, o São Pedro e o São Paulo, que vamos encontrar sistematicamente reproduzido em inúmeras obras de imaginária devocional e que já tenho encontrado por todo o país, justamente a partir daquele modelo original. E nunca ninguém olhou para isto nesta perspectiva, e a verdade é que, enfim, não precisamos de inventar muito para descrever aquelas imagens, porque na verdade elas são uma citação direta das obras destes dois mestres, porventura feitas por algum dos seus discípulos, e porventura esta identificação até nos ajudará a perceber um pouco melhor o seu próprio contexto de execução e de produção. Um outro fenómeno que é muito interessante, não são discípulos que copiam os mestres. Não sei se no Brasil esta questão acontece, mas em Portugal é muito frequente. São os próprios mestres que se copiam a si próprios, o que é muito engraçado. E não há um, nem dois, nem três casos. Tenho identificado muitos casos de imaginária, que é uma cópia de uma obra de maior dimensão do mesmo autor. E por vezes não só uma, mas duas e três e mais ainda. É o caso, e exemplifico isso com este caso, aqui estamos a ver também para a mesma Capela das Necessidades que viram atrás, uma escultura em mármore representando São Camilo de Lelis, do escultor José de Almeida, e que vamos encontrar reproduzida em madeira exatamente igual noutras circunstâncias. Aqui está um exemplo disso mesmo, de uma obra com uma dimensão bastante mais reduzida. Como sabemos, estes escultores faziam normalmente um modelo em barro que antecedia a execução final da obra, e muitas vezes esses pequenos modelos servem também de modelo depois para toda uma série de outras cópias, não só do próprio autor, neste caso do próprio autor, por vezes de discípulos ou de outros autores. E, portanto, este é um fenómeno absolutamente frequente, e tão frequente ainda, ou mais frequente ainda, quando estas obras são gravadas, o que também é muito frequente. Quem estuda escultura, em Portugal pelo menos, dá muito pouca atenção a uma fonte que eu considero absolutamente fundamental, que são os registros de santos. Os registros gravados são reproduções rigorosas de escultura, de onde podemos, por vezes, retirar informação importante e que nos ajudam, enfim, a compreender algumas questões. Aqui está um exemplo, precisamente, de um outro São Camilo de Lelis, este muito possivelmente já feito por um discípulo. É uma peça muito pequenina, enquanto que o de mármore é uma peça de escala natural. Este de coleção privada que estão a ver é uma peça que tem uns 30 centímetros de altura, uma peça muito pequenina, certamente feita por um discípulo, certamente feita a partir de um modelo em barro existente ou de uma das gravuras que foi executada e que foi realizada. E são muitos os escultores que fazem isto. Enfim, o Machado Castro também o fez frequentemente. Aqui estamos a ver um outro exemplo, em que temos na fachada em mármore e no interior a peça de imaginária em madeira. É um facto que no caso português, e eu mostro aqui este pormenor para me lembrar de sublinhar uma questão que eu considero importante, estes escultores foram bons escultores a trabalhar a madeira,
relevando e revelando uma qualidade muito superior no trabalho da madeira do que, por exemplo, no trabalho da pedra, como se pode ver, por exemplo, neste caso concreto desta obra. E, por fim, gostaria de sublinhar, neste contexto daquilo que são as fontes da escultura portuguesa do século XVIII, e aqui não me refiro apenas às oficinas de Lisboa, mas de um modo geral àquilo que é a produção escultórica, gostaria de trazer 2 outros exemplos deste mesmo fenómeno, que considero que é muito importante, porque precisamente uma parte bastante significativa da produção escultórica entronca nestes grandes modelos. E os 2 grandes exemplos que eu vos trago aqui são aqueles que de facto têm tido tiveram uma importância mais evidente naquilo que é a escolha dos modelos, naquilo que são os temas, por vezes, naquilo que é o tratamento compositivo destas representações. Sobretudo nos grandes conjuntos escultóricos romanos, italianos, que vamos encontrar uma das grandes fontes de inspiração e de influência para a produção de muitas obras escultóricas em Portugal. Eu destaco aqui 2 particularmente, o grande apostolado da Basílica de São João de Latrão e um outro que vamos ver a seguir. São conjuntos escultóricos do século XVIII, no caso do apostolado de São João de Latrão, da primeira década dos primeiros anos do século XVIII, e que vão ter, de facto, um ascendente fundamental. E este ascendente explica-se por várias ordens de razão. Desde logo, são esculturas que têm um prestígio que toca diretamente aquilo que são os propósitos da própria coroa, da própria corte, este emular de todo este imaginário romano e italiano e o seu transporte para Portugal, que assistimos a todo o momento na produção artística do Barroco joanino. Por outro lado, o prestígio, enfim, das próprias obras e das suas representações vai ser muito claro na produção escultórica portuguesa. A vantagem ainda de que estes conjuntos foram todos gravados. E, portanto, este acesso facilitado aos modelos, obviamente que vai potenciar a sua disseminação e a sua realização, por vezes em grande escala. No conjunto de São João de Latrão, que foi todo executado num tempo limitado, concreto no tempo, as gravuras do apostolado são todas feitas em simultâneo e, portanto, aqui estamos a ver um exemplo de uma destas coleções de gravura na Biblioteca Pública de Évora, onde estão completas, mas existem gravuras espalhadas por várias coleções nacionais e internacionais do apostolado de São João de Latrão. As gravuras são feitas na década, meados do século XVIII, e vão depois circular de uma forma muito evidente. E aqui estão justamente 2 das obras mais influentes deste apostolado de São João de Latrão, e aqui estão novamente as obras que viram atrás das necessidades, 2 obras de referência no plano da arte portuguesa, na representação concretamente das figuras de São Pedro e de São Paulo. É muito interessante somarmos a isto a descoberta recente de um conjunto de modelos em gesso, justamente naquela que foi uma das grandes escolas de escultura em Portugal, que foi a Escola de Escultura de Mafra, um conjunto de gessos que reproduzem precisamente algumas destas obras de São João de Latrão. Estes gessos que foram descobertos recentemente em Mafra eram, na verdade, o quê? Eram, na verdade, materiais de estudo da aula de escultura de Mafra. Eram materiais que serviam para exercitar o desenho, para desenhar, portanto, para a aprendizagem do desenho em contexto da aula de escultura, mas que foram utilizados também como modelos escultóricos, verdadeiramente, e vamos encontrá-los em várias obras. Aqui estão justamente alguns exemplos destes gessos, que em Portugal estão espalhados por várias coleções. Mafra tem alguns, a Faculdade de Belas Artes de Lisboa tem outros, enfim, e têm vindo a aparecer, muito maltratados, muito pouco compreendidos, mas na verdade eles representam modelos mandados vir muito provavelmente por Dom João V, ainda na primeira metade do século XVIII, para a formação dos estudantes destas aulas de escultura, e que na verdade depois deram origem à execução de obras de arte, deram origem à execução de esculturas propriamente ditas, e portanto quando encontramos um João Evangelista, um São Pedro, um São Paulo, ou uma figura que possa aqui estar ilustrada
mostrada, não podemos deixar de ir olhar para estas fontes. E quase sempre bate certo, quase sempre encontramos aquilo que foi o modelo, ou aquilo que foi a fonte original. Aqui está uma obra do Joaquim Machado Castro, uma das poucas esculturas de imaginária religiosa, que justamente vai filiar-se nestes modelos. Num leilão, muito recentemente, apareceu todo um apostolado, todo um conjunto de pequenos barros de Bozzetti, justamente cópias do apostolado de São João de Latrão, o que nos dá bem conta, uma vez mais, desta importância e do facto de terem estado na gênese da execução de muitas obras de imaginária que reclamam ainda serem estudadas. E, por fim, um outro conjunto que é absolutamente fundamental no contexto da produção escultórica portuguesa, como entre este conjunto de fontes e de matrizes da escultura portuguesa do século XVIII, que é o conjunto de santos fundadores de congregações e ordens religiosas da nave da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Este conjunto de santos é um conjunto muito vasto, um grande número de esculturas que estão inseridas nos nichos da nave da Basílica de São Pedro. Foram feitas ao longo de muitos anos. A mim interessam-me especialmente as que foram executadas no século XVIII, e foram várias as que foram realizadas no século XVIII, da autoria de autores, muitos dos quais associados a Portugal, alguns dos grandes nomes da escultura italiana do século XVIII, que vão trabalhar para Portugal, justamente para o rei Dom João V, e esculturas que foram todas elas, à medida que iam sendo inauguradas, objeto de gravura. Portanto, vão aparecendo sistematicamente gravuras de todas estas esculturas, um pouco nas mais variadas coleções. Em Portugal já tenho encontrado muitíssimas. Dizer também que este conjunto é muito importante para o estudo da escultura em geral, não apenas portuguesa, porque é um fenómeno que se aplica aos mais variados contextos, e precisamente a sua difusão através de gravura vai ser muitíssimo significativa. Aquilo que aqui se representa, na verdade, são um conjunto portanto, santos fundadores de congregações e ordens religiosas, o prestígio associado a isto mesmo, à representação no Vaticano, em São Pedro do Vaticano, faz com que muitas vezes sejam os próprios encomendadores, no ato da encomenda, a pedir que a sua imagem seja feita tal qual está a do Vaticano, ou à semelhança daquela que se encontra em Roma. E existem situações justamente disto mesmo. É muito frequente que o encomendador defina o modelo da obra que está a encomendar. E muitas vezes o modelo é Roma, naturalmente, é o Vaticano. E neste caso concreto isso aconteceu para a escultura de uma forma muito sistemática. Aqui estão a ver um exemplo, não é português, Santiago de Compostela, precisamente para vos dar uma ideia de que este não é um fenómeno exclusivamente português. Evidentemente, em todo o território europeu se encontram inúmeros exemplos desta situação. Aqui está um exemplo português, justamente, de um lado o São Filipe Neri do Giovanni Battista Maini, uma estátua inaugurada em 1737. O Giovanni Battista Maini foi precisamente o mestre do Alessandro Giusti, o grande mestre escultor que em Portugal desenvolve a sua carreira, e na Igreja de Lisboa das Necessidades, precisamente o São Filipe Neri que lá se encontra não é mais do que uma cópia direta daquilo que está em São Pedro do Vaticano. E como esta, encontram-se inúmeras outras espalhadas pelos mais variados locais, inclusivamente pinturas também feitas a partir destas obras gravadas. Claro que o Giusti aqui teria a vantagem de poder ter conhecido a obra de arte original, aliás, ele foi discípulo do autor da obra original, mas a verdade é que neste caso concreto, por exemplo, esta escultura em madeira que estão aqui a ver de Viseu, é o cabido da sé de Viseu que no ato da encomenda diz que quer um São Filipe Neri, mas que o quer segundo o modelo do Vaticano. Portanto, há uma definição concreta por parte do encomendador para que se siga aquele modelo concreto. Uma das obras romanas mais copiada em toda a produção artística é, sem dúvida, o célebre São Domingos, do Pierre Legros. A estátua de São Domingos foi a primeira estátua a ser inaugurada nesta série de santos fundadores de ordens religiosas. Este modelo fixado pelo Pierre Legros para o Vaticano vai ser replicado sistematicamente durante todo o século XVIII, não só em escultura, mas também em pintura.
E, portanto, termino mostrando-vos justamente alguns exemplos disso mesmo. Aqui estão a ver a escultura de São Pedro e a gravura. A gravura foi feita algumas décadas depois, e os casos são inumeráveis ao longo de todo o século XVIII. Portanto, tudo isto que estão a ver são precisamente esculturas feitas durante todo o século XVIII para os mais variados locais. Não trouxe propositadamente nenhum exemplo do Brasil, mas muitas destas questões colocam-se precisamente a várias obras que se encontram em várias igrejas no Brasil, com as quais já me tenho confrontado, e que carecem, obviamente, de serem estudadas, investigadas, exploradas também à luz, eventualmente, de alguns destes critérios e destas questões. E para essa questão, porque é uma realidade que é absolutamente emergente se explorar, precisaríamos agora de conseguir concertar esforços entre investigações entre Portugal e o Brasil, precisamente para conseguirmos compreender um bocadinho melhor este fenómeno, sobretudo o fenómeno de circulação de imagens, que é muito significativa nesta minha cronologia. Muito obrigada.